Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Mas eu não vou desanimar, preciso ouvir a voz de Deus, me pôr a caminho e elevar o meu clamor ao céu. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. E essa palavra, eu vou ler ela, mas antes de ler essa palavra, nós precisamos também abrir o nosso coração e a nossa inteligência para algo. Nós sempre estamos aqui no grupo de oração, dentro da renovação carismática, aqui nessa catedral. E existem as leis de trânsito, não existem? Tem as leis federais, muitas leis boas, outras nem tão boas assim, mas são leis que precisam ser respeitadas, leis desse mundo. E tem também as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? São os mandamentos que nós aprendemos lá na catequese: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade, não furtar e assim por diante. Então existe a lei de Deus. E quando nós escolhemos viver debaixo da lei de Deus, quando nós escolhemos viver na vontade de Deus, escolhemos obedecer às suas leis, aquilo que Ele nos ensina, existem palavras e promessas que se cumprirão e que permitirão que você e eu usufruamos se vivermos as leis de Deus. Porque às vezes nós abrimos a palavra e vemos promessas maravilhosas, e às vezes nós não estamos vivendo essas promessas. Mas é preciso entender que as leis, elas precisam ser respeitadas, obedecidas. Do mesmo modo que eu respeito leis de trânsito, existem as leis de Deus, que cada um aqui é livre para viver. Cada um aqui é livre para decidir. Uma coisa que nós também precisamos compreender é que nós só temos uma vida. Não existe reencarnação. Eu não vou reencarnar. Deus me deu um tempo para passar por essa terra. E se eu souber viver muito bem a minha vida, debaixo das suas leis, debaixo da sua graça, eu usufruirei das suas promessas. E você também. Porque passa muito rápido, gente. Esses dias atrás, eu fui num velório, fui no enterro da mãe de um cunhado meu. E eu fui passando ali no cemitério, olhando os túmulos. Pessoas que morreram há 80 anos, túmulos antigos. E fui olhando aquelas fotos, aquelas fotografias. E pensei, quando chegar a minha hora? Esse enterro que eu fui, era de uma senhora de 83 anos, é até a avó da Vanessa, que cantou muito tempo aqui no Raio de Luz. Ela foi para uma festa, bem velhinha, se vestiu, disse que estava sentadinha assim perto da nora, comeu um docinho, daí ela pediu mais um docinho. A hora que ela colocou outro docinho na boca, disse que ela fez assim, ó, morreu. Chegou a hora dela, não tem mais como voltar. E a partir do momento em que o tempo dela chegou ao fim aqui nessa terra, ela vai colher os frutos do que ela plantou, do que ela semeou.
Então é importante nós que sempre estamos aqui no Raio de Luz, nos lembrarmos que existem promessas, e uma delas é o céu, que é após essa vida, mas também promessas que Ele quer cumprir aqui nessa terra. Promessas de bênção, graças sobre você, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, que nós usufruiremos se vivermos debaixo das leis de Deus. Então eu digo para você que está aqui, digo para mim também, para o meu coração, que se você ainda não vive as leis de Deus, se você ainda não decidiu, ainda há tempo de decidir. Há tempo de escolher em viver uma vida nova, viver uma vida diferente, debaixo da graça de Deus. E essa palavra que nós vamos ler, ela só será possível vivenciá-la se nós escolhermos viver debaixo da graça de Deus. Fora da graça não tem como viver uma palavra como essa que nós vamos ler agora. E por isso eu começo dizendo, decida-se. Decida-se, porque passa muito rápido, não é verdade? Já estamos em junho. O que nós temos é o hoje, o amanhã nós não temos, o ontem já foi. E é preciso dar o nosso hoje para Deus e decidir-se por Ele para vivermos as suas promessas. Olha o que diz a palavra. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E quando nós pegamos uma palavra dessa, nós começamos também a entender que nós temos tribulações, que a nossa vida é como o mar, que vem grandes ondas, às vezes está tudo calmo, e quando você percebe, vem uma grande onda que parece que vai engolir você. E o Senhor Jesus já nos garantia isso, que nós teríamos tribulações na nossa vida, que em todos os momentos nós sairíamos de uma tribulação, de um problema, de uma dificuldade, mas logo viria outro. Essa é a nossa vida, cheia de tribulações, cheia de dificuldades. O Senhor disse, mas Ele disse também: mas sois mais do que vencedores. E diante das situações que nós temos enfrentado, o Sabiá disse aqui na animação, eu estou passando por algumas dificuldades, e eu também, dentro da nossa família, nós estamos passando por algumas dificuldades. Estamos passando por tribulações também. E eu quero me unir a você hoje, que passa por tribulações, que passa por dificuldades, que está passando por grandes provas, que nós precisamos hoje olhar para essa palavra e permitir que ela produza frutos em nós. O grande erro que nós cometemos, que muitas pessoas cometem, é quando nós temos problemas para resolver e para enfrentar, nós queremos enfrentar os problemas sem a graça de Deus.
E quando nós queremos resolver os nossos problemas, as nossas situações, sem a graça de Deus, nós acabamos criando um outro problema. Porque sem a graça de Deus, é mais ou menos como uma pessoa que mente. Uma pessoa que tem o costume de mentir, ela tem que inventar outra mentira para encobertar outra, não é? E aí vai sendo assim. É igual uma pessoa que às vezes tem o vício das drogas. Uma pessoa que é adúltera, ela tem sempre que estar escondendo alguma coisa. Então ela vai sempre mentindo e a mentira vai cobrindo a outra. E na nossa vida, diante dos problemas que nós temos, das diversas situações, das adversidades, nós muitas vezes queremos fazer e solucionar os problemas sem a graça de Deus. Talvez por inocência, talvez por achar que consigamos sozinhos, e também até por boa vontade. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas dos nossos filhos, as situações da educação, do casamento, da vida financeira, até com boa vontade, do nosso jeito. Mas, de boa vontade, com boa vontade, não vai adiantar, não resolve. É preciso permitir que nesta noite, a graça de Deus possa fecundar a nossa inteligência. Os cientistas dizem que a gente usa muito pouco, uma pequena parte da nossa inteligência. E essa pequena parte que nós utilizamos, nós precisamos permitir que a graça de Deus fecunde, semeie a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus, para que a gente possa conseguir passar pelos nossos problemas. Se não for dessa forma, se não for fecundado pela sabedoria de Deus, nós vamos nadar e morrer na praia. E não vamos experimentar as promessas de Deus. E por isso é preciso permitir, repito para você, que a graça de Deus fecunde a nossa inteligência com a sabedoria de Jesus Cristo. Aí começaremos a fazer as coisas de uma outra forma. Pegue comigo nessa mesma palavra, no versículo 35. E vamos ler juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Proclame esse versículo para ele. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E você pode também dizer assim: mas Juliane, eu sou tão infiel. Eu falei das leis de Deus no começo, que essas promessas vivem quem vive debaixo da lei. E viver debaixo da lei é viver conduzido pelo Espírito. Não são regras. Quando a gente fala viver debaixo da lei, é viver debaixo da graça. Porque os mandamentos de Deus, eles são mandamentos de amor. E o Espírito Santo mesmo coloca essa certeza no meu coração e me faz livremente, por opção própria, querer e desejar viver esses mandamentos. E você pode pensar assim: eu sou tão infiel. E a palavra diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? E aí você pode dizer assim: mas eu conheço tanta gente que faz tanta coisa errada. E como que fica o amor de Deus para com essa pessoa? O amor de Deus para com essa pessoa, para comigo que sou infiel, muda? Não. O amor de Deus, aquilo que uma pessoa fez de mal para você, aquilo que você fez de mal para uma pessoa, isso não vai mudar o amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por você não muda. Talvez mude sim o amor que eu tenho para com Deus. Isso pode mudar.
A forma como eu vivo, os erros que eu cometo, podem alterar e mudar o amor que eu tenho por Deus. Mas o amor que Ele tem por mim, isso não passa jamais. Não mudará jamais. E essa é a grande maravilha, quando nós pegamos uma palavra como essa, que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Que venha a situação adversa que vier, que esse amor não vai nos abandonar jamais. Não importa a situação que nós estamos vivendo, como eu disse no começo, essa semente foi lançada, a semente da promessa de Deus, a semente da graça, tudo isso está sendo semeado em nós. E existem momentos que nós olhamos e ainda não encontramos o fruto e pensamos, Deus não ouviu a minha oração. A tribulação continua aqui, o problema continua aqui. Meu irmão, não pense assim. Não queira mais viver com uma inteligência humana meramente, com uma inteligência que vive longe da graça de Deus. Para que possamos pegar uma palavra dessa que diz que nada poderá separar o amor que Deus tem por nós, é preciso permitir que o Espírito Santo fecunde isso em nós. Porque no momento em que vem a prova, no momento em que vem a tribulação, no momento em que vem o medo, nós trazemos uma convicção que não é abalada por nada e por ninguém. Por isso é preciso permitir ser semeada essa palavra no nosso coração. É preciso escolher pelo Senhor, é preciso decidir viver os seus mandamentos para que possamos colher então das suas promessas. E aqui, na palavra, vamos voltar aqui mais uma vez. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus, meus irmãos, não poupou o próprio Jesus para nos salvar, o que será que Ele negaria para mim e para você, que não fosse para nossa felicidade? Deus é Pai, Ele é Pai, e Ele quer fazer você feliz. Eu como mãe, o que eu mais quero é que os meus filhos sejam felizes. Quem é pai é assim, luta para ver o filho feliz. Quem dirá Deus, que é apaixonado por mim e por você? Quanto bem Ele não quer realizar na tua vida. Quantos sonhos Ele não quer realizar na sua vida. Talvez você tenha muitos sonhos, mas saiba que Deus tem muito mais sonhos em relação a você. Que os planos de Deus superam imensamente os teus planos. Porque Ele é apaixonado por nós. Deus nos quer felizes. Deus quer a sua família restaurada. Deus quer a sua vida curada e restaurada também. Deus quer o bem dos seus filhos muito mais do que você deseja. Deus quer o seu casamento restaurado muito mais do que você pede, muito além. Porque Deus é apaixonado por nós. E não há nada que possa superar esse amor que Deus tem por mim e por você. Por isso, meu irmão, eu digo para você que de repente está no meio de uma adversidade, no meio de dúvidas. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar? Meu Deus, e às vezes a gente tem vontade de sair correndo. Não, é momento da gente parar e ouvir essa palavra que diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? Talvez você muitas vezes é acusado. Existem momentos na nossa vida em que é exatamente isso, nós somos acusados por pessoas que estão perto de nós. Pessoas que não conseguem entender as nossas atitudes. Às vezes nós queremos fazer as coisas e as pessoas não compreendem, nos julgam. E aqui a palavra vem dizer: quem poderá acusar os seus escolhidos? É Deus quem nos justifica. Por isso, meu irmão, se pessoas te acusam, se pessoas não entendem o seu proceder,
Se pessoas não entendem as suas resoluções, as decisões que você toma, e você se sente assim perseguido, a palavra diz: Deus justifica. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que foi enganado, que foi passado para trás, que foi traído, Deus justificará você, é a palavra quem diz. Passe o tempo que passar, Deus irá justificar você. Somente espere, porque nós precisamos saber uma coisa: se diante de uma situação eu tomo a iniciativa de fazer as coisas do meu jeito, Deus olha e espera. Mas diante de muitas adversidades é preciso entender: essa situação eu não posso resolver, então o que eu faço? Eu paro, mas paro na esperança em Deus, paro no sentido de confiar em Deus e falo: Senhor, toma conta dessa situação, e aí Ele vai te justificar. Tem um amigo meu que dizia: se você mexer os teus pauzinhos, Deus não vai mexer os dele. Para que Deus mexa os pauzinhos dele, você precisa confiar e deixar Ele fazer. E por isso a palavra de Deus diz isso: é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? E como diz aqui para encerrar: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Aqueles que escolheram Jesus, nós que estamos aqui, que escolhemos Jesus, precisamos também ter isso no nosso coração. Por causa do nome de Jesus, nós somos entregues como gado ao matadouro o dia inteiro. É o Senhor já nos advertindo que porque nós o escolhemos, nós seremos perseguidos. Não adianta a gente correr. Nós precisamos olhar para as adversidades, tirar os olhos dela e olhar para Jesus. São Pedro, quando ele estava lá no meio do mar e ele começou a andar pelas águas, ele estava olhando para Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o tamanho das ondas, para os trovões, ele começou a afundar. Mas graças a Deus, que mesmo Pedro tendo vacilado por um momento, ele também acertou. Quando ele começou a afundar, imediatamente ele começou a gritar: salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente, vendo que Pedro estava afundando, porque Pedro estava olhando para as situações e não estava olhando para o Senhor, Jesus já pegou Pedro, puxou e resgatou. Por isso, se hoje nós nos encontramos, eu e você nos encontramos como Pedro, afundando, vendo que as ondas vão nos afogar, precisamos chamar: Jesus, salva-me. E à medida que nós chamamos, o Senhor corre ao nosso encontro, e Ele nos salva todas as vezes que nós o invocarmos. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu emprego, a sua casa, a sua saúde? Quais são os seus planos? Seus projetos? Você tem deixado a vida te levar? Tem deixado a coisa acontecer? Talvez você até abandonou as rédeas da sua vida. E talvez uma outra pessoa tomou as rédeas da sua vida. Talvez está sem direção. Eu quero convidar você agora a convidar Jesus para tomar de novo as rédeas da sua vida. Eu quero convidar você a conversar com Jesus agora, porque essa palavra: nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque somos mais do que vencedores.
Eu quero convidar você agora a conversar com Jesus. E a primeira coisa que você vai falar para Ele: se você quer viver as promessas dessa palavra na sua vida, se você quer usufruir das promessas que Ele faz quando Ele diz: nada separará do meu amor, nada te separará da minha graça. Se você quer, diga para Ele: Senhor, eu quero. E por isso nessa noite eu quero entregar as rédeas da minha vida em Tuas mãos, as rédeas do meu casamento em Tuas mãos, as rédeas do meu namoro em Tuas mãos, Senhor, as rédeas do meu emprego, da minha empresa, dessa situação, dessa desgraça, Senhor. Eu quero entregar hoje em Tuas mãos e dar um salto na fé. Quero hoje, Senhor, sair da desconfiança. Eu quero hoje, Senhor, sair do medo. Eu quero sair, Senhor, do meu pecado, desse ciclo vicioso. E eu gostaria que você, tomando posse de toda a cura, tomando posse do que o Espírito Santo fez e está fazendo hoje, na tua vida, na minha vida, em nossa casa, vamos encerrar proclamando isso, cheios do Espírito. Que as nossas palavras sejam como espadas, tochas de fogo, que incendeiem a nossa casa e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Cantemos isso. Levante seus braços e proclame. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Proclama isso no Espírito. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. Ele é o Senhor. Obrigado, Senhor, nós te adoramos. Bendito seja Deus. Meu irmão, dê um abraço em quem está do seu lado e diga isso para ele: Deus é maior do que tudo que te acontece. Deus é maior do que tudo que te acontece. Não tenha medo.